Oi, gente bonita, eu sou Arletes Cantambulo, este aqui é o canal Desvendando Tarô e você vai ver aqui um vídeo maravilhoso de astrologia, porque Sol está entrando em Touro e essas informações vão ser dadas pela nossa queridíssima Mori Grijó, que está aí antenada, ligada em tudo que está acontecendo lá em cima, mas o vídeo não é só para os taurinos, tá? É para todo mundo. Nós vamos falar dessas energias que estão chegando com o Sol em Touro, Marte chegando em Leão, Vênus saindo da retrogradação. Claro, a gente tem as fases da Lua, a gente tem muito mais, e eu já vou dar, assim, uma diquinha para vocês, eu já vou dar um gostinho do que a Morena vai falar. As coisas lá no céu começam a se acalmar, a gente começa a sair daquela agitação danada que a gente estava, e para você que é do signo de Touro, seja Sol, Ascendente ou a Lua em Touro, tem presentinho de aniversário, porque a gente vai abrir as cartas do tarô para você, fazendo a previsão dos próximos 3 meses, então é uma tiragem coletiva, pedindo ao tarô as tendências, as previsões, que área da tua vida vai estar mais em evidência, com que você pode, né, como que você pode se preparar para esse período. Mas quem é a estrela desse show é a Mori, então eu vou me retirar, vou ficar aqui de cantinho e passar a palavra para a nossa deusa dos astros. Oi, Morena, tudo bem com você, meu amor? Oi, minha gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, Arlete. É sempre maravilhoso estar aqui. Estou assim, hoje, né, a gente está gravando aqui, estamos sempre desafiando aí o céu. Hoje eu estava falando com a Arlete antes da gente começar, Mercúrio está estacionado. Então, assim, a boa notícia é que quando esse vídeo for a hora, ele já vai estar para frente, já vai estar direto. Mas, assim, Mercúrio estacionado, uma série de questões na comunicação, na parte da transmissão. Então, assim, hoje tem um vídeo para gravar, então vamos embora lá, vamos desafiar esse Mercúrio para falar dessa terra maravilhosa, que é a primeira terra que eu sou, assim, eu sou uma mulher de terra, sou virginiana, e a primeira terra é uma terra que deve ser respeitada, né? Todos os elementos, todos os signos, mas, assim, eu sempre falo, né, que o primeiro, o início, dita muito o resto. Então, a terra taurina, né, pensa naquela terra bem fértil, bem bruta, pedregulha mesmo, assim, que precisa ser ali arada, com um trabalho árduo, lento e constante, ela vai dar muitos bons frutos. Então, depois que a gente sair dessa loucura ariana, que é uma loucura, né, dona Arlete? A senhora, como Ares, sabe? Já vem esse papo de Áries aí, ó. Continua essa perseguição contra os arianos. Eu vou começar a criar um movimento aqui na internet pró-Áries, sabe? Porque nós somos arianjos. Não tem isso, nada. porque a energia de Ares, né? Quem quiser entender mais, né, dos pontos, porque só para vocês entenderem, a gente tem hoje muito ativo no céu Ares, Peixes, Virgem. Então, são pontos que estão sendo tocados por todo mundo está recebendo muito essas ativações. Então, até quem não tem tanto assim, está recebendo por conta das entradas que estão acontecendo em Áries. Netuno já está em Áries, daqui a pouco chega Saturno em Áries, só que antes dele chegar em Áries, ele finaliza ali o processo de peixe. Então, se você quiser entender também um pouco melhor, né, Arlete, falei, eu tenho o MapaCast, que é um áudio que eu mando, explico o detalhe, assim. Mas quando eu falo que a gente sai dessa loucura de Áries, né? Porque Áries é aquele fogo que levanta. E é bom que ele levante mesmo, né? Que ele dá ali aquele impulso, leva a gente para frente. Mas a gente precisa aterrar isso, porque senão fica tudo ali na ansiedade, fica tudo no quero fazer, e aí nada melhor do que uma terra em Touro que vai trazer a possibilidade de, a médio prazo, porque é um processo lento, os processos plantados na época de Touro são processos lentos, mas são processos que geram frutos. Então, eu fico feliz só de sentir essa terra chegando. E o Sol chega em Touro no dia 19 de abril, 4h56 da tarde, horário de Brasília. Então, falta menos do que faltava. E amanhã vai voltar menos ainda. Bom, depende de quando você está vendo esse vídeo, pode ser até que já tenha entrado, então a gente já está aí nessa energia
da abundância, da fertilidade de Touro, que tem ali uma coisa do trabalho constante, né, de uma firmeza, de uma determinação, uma força que é muito legal e que, claro, não só os taurinos, todos nós estamos recebendo, principalmente quem tem aí alguma coisa mais forte em Touro, né, Morena? E você que manja, e essa coisa aí que ela falou muito rapidinho, eu vou pedir para ela explicar melhor, porque é o seguinte, gente, você manda o teu mapa astral para ela, e ela vai fazer uma análise da situação das próximas semanas, do próximo mês. Como que é, Morena? De quanto tempo? É o que acontece. Tem o mapa natal mesmo, que é via vídeo, gravado, como os atendimentos, mas as pessoas elas não estavam com tempo de sentar 1 hora e meia. Então veio, né, intuitivamente o mapa cast, que a pessoa me passa os dados, data de nascimento, local, horário, e eu analiso, eu mando um áudio, realmente bem podcast mesmo, de 20 minutos, 40 minutos, dos pontos principais baseado nesses trânsitos todos que nós estamos vivendo. Eu fiz no eclipse da lua cheia em Virgem, fiz no eclipse agora da lua nova em Áries, porque são pontos realmente ativos, né? O eixo Virgem, Peixes, o eixo Áries, Libra, a gente teve o último eclipse agora. E aí as pessoas gostaram muito, porque elas podem ouvir especificamente, e nunca é um ponto só do mapa, não existe eles são um ponto do mapa, gente. Fuja de quem vendeu um tipo de mapa desse. Tem um foco específico, mas eu termino falando de outras coisas. Por exemplo, uma pessoa que tenha Marte em Leão, se eu pego um mapa desse para ler, eu vou ter que falar que ela vai passar por o retorno de Marte, porque Marte, já aproveitando aqui, Marte no dia 17 de abril, volta, que eu digo assim, chega novamente em Leão. Nós tivemos aí Marte retrógrado, Marte hoje está em Câncer, não está mais retrógrado, já está andando direto, e quando esse vídeo for ao ar, Marte já vai estar em Leão, o que, pessoalmente, é muito bom, porque quando Marte está em Câncer, ele não está muito bem, ele não se sente, imagina, o deus da guerra, né, Dona Arlete? Rege Ares, né? O fogo dentro d'água, né? A água apaga o fogo. Então, Marte não se sente tão confortável em Câncer, embora Marte fique muito bem em Escorpião. Também sendo um signo de água. E aí, quando Marte chega em Leão, ele vai ativar no seu ponto, no seu mapa, onde você tem Leão no mapa, depende de onde você tem Leão, e vai te trazer aí mais força, mais coragem, lembrando que ele vai passar pelos graus que nós chamamos de graus de sombra. O que é grau de sombra, Morena? Ele retrogradou, ele entrou em Leão, retrogradou, voltou para Câncer, está em Câncer agora, andando para frente e volta para Leão. Então, ele ainda vai ter ali uns graus de sombra, que significa graus ali de aparar arestas em que assuntos? Assuntos leoninos, que tem a ver com criatividade, poder pessoal, se lançar para o mundo, dependendo de onde, em qual casa esteja aí Leão no seu mapa. Então, obviamente, se a pessoa tiver ali um Marte em Leão, eu vou falar com muita ênfase dessa situação, porque todo mundo está recebendo essa ativação de Marte, mas uma pessoa que tem Marte em Leão está recebendo aí o retorno de Marte, uma ativação que acontece, não é sempre que isso acontece. Então, é basicamente isso, ou seria o podcast. E se você está interessado, tem o contato da Morena aqui na descrição do vídeo, viu? Bora entrar em contato com ela, que vale muito a pena. Imagina, né? Não é só o teu mapa natal, é uma análise das próximas semanas, os próximos grandes eventos, vamos dizer assim, que vão ativar energias para você. Então, é bem personalizado. E eu recomendo, tá, gente? Porque tudo que ela faz assim com maestria, com capricho. E aí já aproveitamos e já falamos desse Marte que está chegando em Leão, né? Trazendo aí um fogo com fogo, né, amor? Que Leão também é fogo. Assim, no nível global, os aspectos, os desafios que nós temos, né, Leão tem a ver com líderes, né, líderes mundiais, então aí os líderes mundiais vão ter destaque, né, não necessariamente destaque positivo na astrologia mundial, no macro, mas no micro a gente olha ali, tem que ter cuidado com o negativo, né, cuidado com o nosso ego, com a nossa arrogância, principalmente quem tem Leão forte, ascendente, Sol, Lua, a própria Vênus também, Leão, tem que ter um pouco de cuidado com essa parte, que é a parte não de muita luz,
a impaciência também, mas é um momento de muita ativação, nisso de ir para a luta mesmo, sabe? De fazer, de querer, de produzir. E dentro desse processo de a gente estar com uma possibilidade de aterramento que a Terra de Touro traz, né? Então é um momento realmente de você visualizar, pensar em projetos com possibilidade de aterrar mesmo, sabendo que é um processo lento e gradativo. A Vênus, que também rege finanças e relacionamentos, ela já está voltando agora para o movimento direto hoje. A Vênus está em Peixes ainda, retrógrada. Quando esse vídeo for ao ar, ela já vai estar direta, ainda em Peixes. Então, significa que a gente vai ter que reanalisar ali, né? Mesma história que eu falei de Marte, vai estar direta em graus de sombra. O que significa? Os graus que ela andou para trás. Mas, assim, quando ela está em Peixes, ela está exaltada. Então, ela está muito bem. Então, onde tiver peixe no seu mapa, é por onde a Vênus vai estar passando. Logo em seguida, ela vai entrar em Áries. A Vênus não fica muito bem em Áries, mas também lida ali com questões de finanças e relacionamentos. Ela entra em Áries, ela volta, né? Não volta andando para trás, volta para frente, novamente em Áries, no dia 25 de abril. E é muito importante que ela vai voltar para Áries direta e vai trazer ali Perdão, ela volta para Áries no dia 30 de abril. Quando ela volta para Áries. No dia 25 de abril, ela faz uma conjunção direta com Saturno em Peixes. O que significa isso? A Vênus, ainda em Peixes, no dia 25 de abril, faz uma conjunção direta. Ela está fazendo uma conjunção com Saturno, ela fez uma conjunção andando para trás, ou seja, você revendo assuntos piscianos, ela chegou ali em Saturno e te cobrou alguma responsabilidade nos assuntos piscianos. Os assuntos piscianos podem ser assuntos do intangível, assuntos da conexão do energético, do espiritual. Ela encontrou Saturno andando para trás. Isso aconteceu está acontecendo hoje, na realidade. Aconteceu no dia 7 de abril. Ela está encontrando Saturno retrógrado. Aí, no dia 25 de abril, ela direta em Peixes, ela encontra novamente Saturno. Então, é como se fosse assim, sabe quando você vai numa loja, experimenta uma roupa, não sabe se compra, não sabe se não compra, depois volta, experimenta de novo? É como se fosse isso, é para rever mesmo, dentro dos assuntos ali piscianos com uma dose saturnina, que é o quê? Responsabilidade. Aí no dia 25, ela encontra novamente Saturno, porém direta. Então, isso traz aí uma sentença nos assuntos de Vênus, relacionamentos, finanças. Então, vocês devem ter visto aí muitos astrólogos falando que não é momento de separar, também não é momento de casar, porque estamos ainda aparando essas arestas. Não é momento, ainda mais que Mercúrio estava ali retrógrado, de comprar coisas, assinar contratos. Então, até 25 de abril, nós estamos aí com essa nuvem pairando sobre as questões venusianas. Mas no dia 25, quando ela encontra novamente Saturno direto, é como se fosse assim, passou de ano, passamos de ano. O que você tenha feito ali, lembrando que Peixes é o último signo, a gente está finalizando algum assunto da sua área e da sua vida, você está finalizando algum assunto. Então, assim, quando ela encontra Saturno no dia 25 de abril, dependendo de como você viveu essa retrogradação, é como se fosse assim, receba, toma esse alívio, receba esse brinde, porque Saturno também traz as recompensas. Para quê? Para quando ela voltar para a Áries direta, no dia 30 de abril, você poder abrir um caminho novo. Por mais que a Vênus em Áries não esteja bem, ela realmente não está bem, Áries ainda é o primeiro signo. Então, o que quer que você tenha resolvido ali na esfera venusiana, relacionamentos, finanças, até você com você mesma, sabe? Se curar internamente, curar mágoas. Quando ela chega em Áries, no dia 30 de abril, você está abrindo literalmente uma nova porta. Uma nova porta para cuidar das suas finanças, uma nova porta para cuidar dos seus relacionamentos. E estando o Sol em Touro, a gente precisa falar de dinheiro mesmo, sabe? É um momento de quem não planilha tem que planilhar, quem não tem controle tem que ter controle. É um momento de assim, eu quero mudar a forma que eu manejo o meu dinheiro. A partir de 30 de abril, com o Sol em Touro e a Vênus entrando ali em Áries, é um momento de dar um pontapé inicial. De repente, quem trabalha com investimento é um bom momento para fazer algum tipo de investimento. Tudo depende do mapa de cada um, né? Mas é um bom momento para fazer investimento. Então, assim, maio vai ser um mês um pouco mais suave.
Que bom, e eu estou ouvindo aí você falar com toda atenção, porque tudo que você está falando, eu estou sentindo que está se encaixando aqui na minha vida, sabe? Principalmente essa questão aí da organização, da administração dos recursos, do dinheiro. Eu senti que eu dei uma patinada, assim, nos últimos tempos, sabe? E eu acho que é bem isso, né? Olha, é Vênus voltando para trás, vamos rever aí como é que você estava fazendo, vamos organizar, e eu vou aproveitar essa energia aí, viu, amiga, de essa ativação de Vênus entrando em Áries e realmente dar uma reorganizada, uma reestruturada na forma como administro, porque dessa vez eu senti que eu estou assim, sabe, atrapalhada com isso. Veio Mercúrio entrou em Áries, ficou retrógrado em Áries, voltou para Peixes, Mercúrio em Peixes fica péssimo. Dentro da temporada ariana, a gente não consegue ter controle mesmo. E aí, ótimo para fazer isso, Arlete, no dia 27 de abril, a Lua fica nova em Touro, às 4h30 da tarde para a gente, horário de Brasília. Então, assim, pensa, uma Lua nova em Touro, é um momento assim, quem quiser se preparar, né, mentalmente, né, Mercúrio já direto e tal, vou sentar e vou fazer uma planilha, vou sentar e vou determinar ali os meus gastos, por mais de repente que seja no papel. É um bom momento para você pegar mesmo. O que essa alunação taurina vai pedir, e os outros aspectos também, é que você pegue realmente ali as rédeas da sua vida financeira. Isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado no final da alunação, que você direcione, que você tenha essa maturidade. A terra de Touro é uma terra madura, é uma terra que não é muito esbanjadora, gosta do que é bom, mas não é diferente do leão, que gosta de esbanjar, é um outro signo fixo também, esbanja. Touro, por mais que a Vênus também seja responsável por reger Touro, as pessoas ficam assim, né, o bel prazer, mas Touro é bem comedido no geral, sabe? Gosta do que é bom e do melhor, mas consegue ter Mas uma ele tem uma parcimônia. coisa de percepção de valor muito forte, né? Tem Ele uma não vai ter dó parcimônia. de gastar com algo que ele sente que realmente tem um valor agregado, que realmente é uma coisa durável ou uma coisa que vale a pena, né? Nem que seja realmente a gente vai gastar numa refeição, num restaurante mais legal, sei lá eu, mas mesmo sendo caro, aquilo vale a pena pela qualidade, pelo ambiente, por tudo. Então, assim, ele não é pão duro, né? Ele não é mão fechada, mas ele tem uma coisa de valor, né? De atribuir o valor correto para as coisas, né? Você não conseguir vender para ele algo muito caro que não valha de fato aquilo, porque ele não vai querer. Sim, não, exatamente. E é um saber investir, né? Dá muito valor realmente ao trabalho. É um trabalho lento, é um trabalho árduo. Então, é uma alunação boa para isso. Então, no dia 27, a Lua fica nova em Touro, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Aí, 4 de maio, ela começa a crescer aonde? Em Leão. Então, é o momento de você pegar ali tudo que você almejou, que você intencionou na alunação, no início da alunação da Lua Nova de Touro, e através da sua criatividade, persistir para colocar isso para fora, para que isso venha, né? Leão é o quê? Leão é criatividade mesmo, é inovação, é alegria, as suas conexões, assim, mais pueris, até uma coisa infantil para você, o que você desejou, o que você almejou lá na alunação de Touro, quando a Lua começa a crescer em Leão, que você, de uma forma muito inovadora, persista, que a Lua crescente é um desafio, persista para colocar para fora. Aí, no dia 12, 1h55 da tarde, nós temos a Lua cheia em Escorpião. E é uma lua muito importante para os esotéricos, para os espiritualistas, para alguns astrólogos também, porque é uma lua que é chamada de Lua do Buda, Lua cheia do Buda, Festival de Vesak, que geralmente, né, às vezes o eixo está desalinhado, tem astrólogo que discorda, isso aí é outra história. Mas geralmente quando o Sol está em Touro e a Lua está em Escorpião cheia, nós temos ali um eixo de iluminação. Para alguns estudiosos, foi exatamente nesse momento Buda nasceu, se iluminou e morreu nessa mesma data, nesse mesmo momento. Então, é um dia muito celebrado pelos esotéricos. Os festivais em si são alguns festivais. Nós temos aí dentro do esoterismo o Festival de Páscoa, que significa outra coisa, não a Páscoa cristã.
o Festival de Vesak, que é a lua cheia do Buda, e o Festival de Azala, que a gente vai falar dele mês que vem. Então, o que fazer, né, nesse dia 12 de maio, uma lua cheia em Escorpião? Escorpião traz aí para a gente realmente as nossas águas mais profundas, as nossas questões mais escondidas, mas se é um festival de iluminação, nós temos aí uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de iluminar, assim, trazer à luz, você perceber que eu tenho essa tendência não muito positiva. Por exemplo, eu tenho uma tendência de achar que eu vou estar na escassez. E aí, como eu acho isso, eu não deixo o dinheiro circular, porque dinheiro é energia, então eu não invisto o dinheiro, então o dinheiro ele não volta. O dinheiro ele não volta. Ainda mais falando dentro dessa alunação de touro, né, dessas questões de valores. Então, você olhar ali muita possessividade, muito ciúme, muito controle, essas questões que vão surgir mesmo, você olhar para essas informações e tentar passar por esse dia da forma mais conectada e elevada possível. É um dia muito, muito forte, o dia 12 de maio, vai ser um dia muito, muito forte mesmo. Que legal, né, amiga? É muito lindo isso, né? Você pensar na Lua em Escorpião sendo, como você falou, nossas águas profundas, mas sendo o dia da iluminação, né? Então, faz muito sentido, né? Porque a Lua está cheia, está luminosa. Então, talvez até os nossos... aquilo que nós estamos precisando transmutar, melhorar, evoluir, fique mais aparente, né? Seja iluminado para que a gente possa dar esse passo, né? Um passinho lá para a nossa evolução espiritual. Eu achei lindíssimo isso. Vou marcar aqui no meu calendário em destaque inventar o meu festival, inventar um ritual, inventar alguma coisinha, usar o tarô para isso, né, gente? Que a gente pode trazer nas cartas do tarô essa pedir para ele mostrar o que é que está ali na minha sombra que eu preciso trabalhar, que eu preciso transmutar. Enfim, aí vai do coraçãozinho de vocês, né? Do jeito que vocês sentem de fazer isso. Sim, sempre importante isso, se conectar, né? Quem quiser, a Arlete depois pode passar, tem aí alguns passos a passo, algumas meditações que eu posso enviar para a Arlete enviar para quem sentir, quiser perguntar para ela. Mas o mais importante realmente é aquela conexão no momento presente. E aí, no dia 20, a Lua começa a minguar em Aquário, 8h59 da manhã. E o que essa alunação de Aquário vai pedir, lembra que eu falei da responsabilidade, né, de mudar hábitos que a Lua nova em Touro, a alunação de Touro vai pedir? Então, essa Lua, quando ela chega em Aquário minguando, ela pede realmente uma mudança ali de hábitos. Hábitos saudáveis, uma conexão você com você mesmo, você com os seus valores, com o seu dinheiro. Alimentação nem tanto, mas pode até ser alimentação, mas assim, como que você... Aquário fala muito de recurso, né? Recurso do coletivo. Então, como você disponibiliza, usa o recurso do coletivo. Essa lua vai pedir exatamente isso, para que a gente olhe com atenção. Voltando um pouquinho mais no início do mês, essa notícia eu vou dar por último. Vou dar por último essa notícia. As coisas importantes ficam por último, gente. É igual nos jornais aí das TVs abertas. A manchete você vai ver só lá no final. Essa notícia eu vou dar por último. Voltando um pouquinho no início, 10 de maio, Mercúrio entra em Touro e vai ficar até dia 26 de maio em Touro. Lembrando, a gente estava com Mercúrio em Áries, retrogradou, voltou para Peixes. Hoje, nesse momento, Mercúrio está em Peixes, saindo da retrogradação, vai chegar em Áries. Então, assim, a gente vai passar o abril inteiro ainda com Mercúrio em zona de sombra, praticamente. Aí, no dia 10 de maio, ele entra em Touro, que, para mim, é muito, muito positivo. Tem gente que não gosta tanto de um Mercúrio em Touro, porque Touro tem essa questão da vagarosidade. Mas eu sinto que a mente desacelera. Então, assim, gente, com todo respeito, vai ser maravilhoso, porque tá tudo muito acelerado nesses tempos de Áries. Netuno está em Áries, os eixos foram ativos, né? Teve o eclipse, a lua nova em Áries foi uma lua eclipsada. Então, assim, quando Mercúrio chega em Touro, eu tenho a sensação, não, eu tenho a certeza
de que nós vamos sentir aí um alívio nessas ansiedades que eu sei que está todo mundo sentindo, nessas irritações que está todo mundo sentindo, porque é como se a mente tivesse assim, desse aquela aliviada. E aí o sugerido, né? O Sol já vai estar em Touro, Mercúrio chegando, a mente, o raciocínio sempre que possível, natureza. Natureza mesmo. Pé na terra, campo, mato. Vá, porque aí você vai conseguir fazer uma troca energética, você vai conseguir liberar toda essa tensão que a gente sentiu, toda essa aceleração que a gente sentiu dos tempos arianos, a gente vai conseguir liberar com mais tranquilidade. É como se fosse assim, um alívio, sabe? Essa chegada de Mercúrio em Touro. Então, eu tô assim, bem ansiosa para que ele chegue logo em Touro. Você está ansiosa para deixar de estar ansiosa. Eu tô ansiosa para deixar de ficar ansiosa. Então, no dia 10, não tem um horário aqui, mas dia 10 de maio ele chega em Touro e fica em Touro até dia 26 de maio. E aproveita mesmo esse processo de desaceleração, porque depois ele vai chegar em Gêmeos, gente, e aí esquece. Aí Mercúrio em Gêmeos, aí volta a aceleração de novo, Júpiter ainda vai estar em Gêmeos. Então, toda essa aceleração que a gente está sentindo vai virar outra coisa. Então, aproveita enquanto ele estiver em Touro. E fica em Touro até quando, você sabe? Até 26 de maio, é super rápido. Quando ele retrograda... é muito rápido. Super. Quando ele retrograda muito tempo assim, quando ele fica retrógrado, quando ele entra no próximo signo, ele passa correndo, sabe? Então ele entra dia 10 em Touro e dia 26 já saiu de Touro. Aí vai chegar onde? Vai chegar em Gêmeos. Depois a gente fala disso. Mês que vem a gente fala disso. Mês que vem a gente fala disso. Você fique ligado aqui no canal que todo mês sai mais ou menos na data ali que vai trocar de signo, tem um videozinho aqui falando para vocês das energias do próximo período, né? Como eu falei, estamos falando de Sol em Touro, e não é só para os taurinos, é para todo mundo. Mês que vem também, mesmo você que não é geminiano, vai se beneficiar ali com as informações. Só essas dicas da Lua, que a Morena dá, que a gente pode aproveitar para se conectar, para fazer rituais, ou para entrar, né, no nosso processo de autoconhecimento, trabalhando essas questões que a Lua está ativando, gente, isso já dá uma força extra para tudo, né? Ela está contando aí da Lua, eu já estou aqui planejando na minha cabecinha o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque eu preciso botar ordem em alguma coisa aqui, né? Mais uma coisa, umas questões mais administrativas mesmo. É isso, perfeito. Pega esse Sol em Touro, Mercúrio em Touro, alunação em Touro, você vai conseguir ali botar tudo aterradinho, a parte administrativa que você precisa. E aí um cuidado nesse mês que eu falo maio, 17 de maio, Urano está em Touro. Urano está em Touro há bastante tempo, Urano geralmente fica 7 anos num signo. Urano está em Touro, esse ano ele chega em Gêmeos. Eu realmente não tenho certeza agora, mas eu acho que ele não chega em Gêmeos em definitivo. Ele chega em Gêmeos, retrograda, volta para Touro e só entra em Gêmeos em definitivo no 26. Mas, de qualquer forma, ele vai chegar em Gêmeos esse ano. Mas ele ainda está em Touro, no último grau ali. Urano em Touro não fica bem, não está bem nessa posição. E no dia 17, ele vai fazer uma conjunção com o Sol em Touro. Então, qual é o cuidado desse dia? Urano, ele é um planeta conhecido pelas mudanças rápidas, pelas inovações. Ele é um planeta que é elétrico, a gente atribui a ele uma eletricidade. Então, no dia 17 é o auge, né? Mas antes, dia 16, 17, 18, cuidado assim com curto-circuito, com acidentes, com choques, com os aparelhos eletrônicos, com tomada de choque mesmo. Então, se você aí trabalha com, de repente, com eletricista, alguma coisa, tenha cuidado, verifique 2, 3 vezes a rede elétrica, porque essa conjunção pode trazer aí alguns tipos de acidente, né? Veja se o fogo está apagado. Então, só uma dica mesmo. E agora, eu falei que eu ia falar no final, né? Você ia deixar aí uma grande revelação para o final. Vamos lá. Agora, nós começamos, em maio, nós começamos o que nós chamamos das retrogradações grandonas, né? Os astrólogos costumam brincar assim, são as retrogradações grandonas. Retrogradação a gente tem todo ano, gente. Mercúrio é o que está sempre retrógrado, de 3 a 4 vezes por ano. A Vênus retrograda menos, Marte retrograda menos, mas os planetas grandes retrogradam todo ano. E retrogradam durante bastante tempo. E aí, varia de ano para ano, quem começa primeiro a brincadeira de retrogradar, mas chega um momento no ano que está todo mundo retrógrado.
E quem inaugura esse processo de retrogradação é Plutão em Aquário. No dia 5 de maio, Plutão começa a retrogradar em Aquário, é o primeiro dos planetas grandes que vai retrogradar. Aí lá pelo meio do ano a gente vai ter Saturno retrógrado, depois Netuno, depois Urano retrógrado, aí chega no meio do ano ali, agosto, setembro, tá todo mundo retrógrado. Geralmente eles só voltam ao movimento direto, só começam a voltar ao movimento direto lá por novembro, dezembro, dependendo da época, só janeiro, fevereiro do ano seguinte. Então é algo que sempre acontece. É de impacto pessoal? Muitos astrólogos vão dizer que não. Eu sinto. Mas os planetas grandes é mais de impacto realmente coletivo, de impacto global. Então, Plutão acabou de entrar em Aquário, é a primeira retrogradação de Plutão em Aquário, então é importante a gente olhar o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer no coletivo, mas também tem que olhar aí para Plutão no seu mapa, ele está ali ó, no primeiro grau, está fazendo oposição a quê, né? Onde é que você tem Leão no seu mapa? Tem alguma coisa? Seu Marte em Leão, sua Vênus em Leão? Tem uma oposição ali que está acontecendo, que vai acontecer aí durante bastante tempo, né? Durante muitos anos. Então, Plutão começa aí as retrogradações grandonas no dia 5 de maio, e depois, daqui a pouco, é Saturno que está retrógrado, daqui a pouco é Netuno, e vamos embora lá. E faz parte do processo. Né, na verdade, eu acho que a gente vai ter um tempinho, né, Morena, nesse Sol em Touro, em que tem muito pouca coisa retrógrada, né? Porque toda aquela turminha que estava retrógrada junta, que era Vênus, Marte e Mercúrio, está todo mundo saindo. O Plutão, que é um grandão, só vai retrogradar um pouquinho mais para frente. Então, esse mês a gente parece, esse mês, né, esse período, porque a gente não fala bem do mês, né, a gente fala entre dia 20, 19, até o dia 20 do outro mês, que é o período que o Sol está passando no signo, realmente parece que a gente tem uma folga de retrogradação dessa vez, né? Assim, até energeticamente falando, lembra, né? Mercúrio e Vênus vão estar em grau de sombra ainda, por mais que estejam direto. Segunda quinzena de abril, dia 21, a gente começa a sentir um alívio muito bacana, porque ele começa ali a atingir graus novos. Maio em si tem um alívio maior, porque a gente passou por todo aquele processo são planetas pessoais que retrogradaram, a gente está vindo de uma alunação eclipsada, eclipse não é fácil, eclipse mexe com uma série de questões. Então, maio vai ser um mês, assim, mais suave comparado ao que nós já vivemos agora, assim. E mesmo Plutão ficando retrógrado no dia 5, que é bem início do mês, como ele é um planeta grande, distante, muitas pessoas nem atribuem Plutão a aspectos pessoais mesmo. Não é realmente, por exemplo, por que se fala muito de Mercúrio, né? Porque Mercúrio a gente consegue perceber quando ele está retrógrado, porque você vai postar um vídeo, o vídeo não sobe, a rede social cai, um avião é cancelado, ele rege muito o nosso dia a dia mesmo, a nossa comunicação. A retrogradação dos planetas grandes, a gente vai sentir mais ali é como se fosse uma areia movediça, sabe, Arlete? Uma coisa mais lenta, uma coisa que você quer fazer o movimento e o movimento não sai, você tem uma sensação, tem uma presença, mas não é tão assim, não é tão impactante quanto, por exemplo, a Vênus, que de repente impactou a finança das pessoas, as pessoas terminando casamento, as pessoas querendo matar marido, Vênus retrógrada, né? Então você sente muito essa retrogradação porque é planeta pessoal. O Plutão a gente vai sentir aí eu sempre falo assim, observa como que você fica nesse processo do início da retrogradação. Também depende, né, de onde que cai esse planeta, onde que está esse planeta no mapa de cada pessoa, o que é ativado, e a importância, mais uma vez, de fazer o MapaCast aí com a Morena, né, você entender. E que legal, Morena, eu fico feliz de ouvir essa notícia, que nós estamos entrando, vamos dizer assim, em águas mais tranquilas. Sim. E aí, fechando aqui nosso vídeo, né? Nosso próximo vídeo vai ser sobre o Sol em Gêmeos. E no dia 20 de maio, 3h55 da tarde, o Sol entra em Gêmeos. E aí, no próximo, a gente fala sobre Gêmeos, que aí vai ter Mercúrio em Gêmeos também. Júpiter vai estar em Gêmeos. Aí é a vez da festa do ar, o ar desgovernado. Oh, meu Deus, aí respira fundo, que o ar vai estar completamente à solta. Então, vamos lá, né, para o nosso presentinho para os nossos queridos taurinos, para essa gente firme, para essa gente cheia de força, de fertilidade.
Vamos perguntar, então, ao tarô, pedindo aos deuses e deusas dos oráculos, a espiritualidade maior, as cartas aí que forem melhores, que forem de maior precisão, né? A inspiração, perguntando ao tarô, então, como ficam os próximos 3 meses dos taurinos, especialmente dos taurinos que estão vendo esse vídeo, né? Eu acredito muito nas magia do tarô, na sincronicidade. Se você está aqui, é porque alguma coisa para você vai ter. Claro que é uma tirada coletiva, nós estamos falando para várias pessoas ao mesmo tempo, então nem tudo vai caber para você, mas alguma coisinha eu tenho certeza que vai, né? Então vamos lá, vamos olhar para as cartas do tarô. Olha, primeira coisa que eu sinto, lembrando aí que eu estou falando da energia dos próximos mais ou menos 90 dias, é que não é, apesar, né, da Morena ter contado para a gente que as energias lá do céu, as ativações são um pouco mais suaves, eu não vejo nada suave na vida de vocês, tá? Eu estou vendo muita correria, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, só que, gente, olha, não é à toa. Você plantou lá no passado, nesse pagenzinho de ouros, algumas coisas que você queria colher. Ou mesmo algumas atitudes que você teve lá no passado, que não foram tão positivas, agora vão ser cobradas. Então, o que eu estou vendo é você chegando num momento, é como se você fosse cobrado a responsabilidade das suas ações passadas. A gente tem a carta da justiça aqui no passado, tá vendo? Para alguns, são coisas muito positivas, mas para outros, são coisas que precisam ser esclarecidas, que precisam ser finalizadas, que precisam ser negociadas. Então, isso pode estar muito no âmbito do trabalho, dos projetos, sabe? Você recebendo ali algum feedback do seu patrão, daquilo que você produziu e uma nova proposta, te colocando, pô, você fez isso até agora, vamos dar um passo além? Eu não vejo isso tanto como negativo, gente. Eu vejo assim, a oportunidade de corrigir ou cortar algumas arestas de algumas coisas que ficaram mal feitas, vamos dizer assim, num passado recente, mas agora é como se você fosse chamado a renegociar, como você fosse chamado a ter uma oportunidade de melhorar aquilo que você fez, sabe? Então eu vejo uma coisa assim do passado voltando, mas para um pouco como cobrança, mas muito mais como uma oportunidade de corrigir, de alinhar, de tomar novas decisões. E aí eu vejo as coisas caminhando para o positivo. Estamos numa tirada coletiva, para alguns de vocês, com certeza, isso vai ser no âmbito do trabalho, dos projetos, mas para a grande maioria, gente, são relações pessoais. São mal entendidos que você teve com um amigo, com um colega de trabalho, ou mesmo dentro do teu relacionamento amoroso, que vão falar, pô, mas você não falou isso aquele dia? Não, não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer, você não me entendeu, e você vai conseguir alinhar, ter uma energia muito positiva para os relacionamentos no geral, tá, gente? De conseguir fazer as pazes, de conseguir resolver questões, pendências antigas, de mágoas, que vem um perdão, é uma energia de amor, é uma energia de confraternização. Com certeza, alguma festa, alguma oportunidade de estar com pessoas que você gosta muito, de viver, assim, momentos muito felizes com as pessoas, eu vejo, assim, isso sendo muito favorecido para vocês, essa intimidade, mas essa coisa de gente boa mesmo, sabe? Gente que a gente gosta. Para quem está sozinho, querendo um novo amor, caminhos abertos, tá, gente? Você vai conhecer alguém para ter aí pelo menos um trelelê nesses próximos meses. Para quem está já num relacionamento, vai achar outro? Pode até ser, viu? Se tiver de olho aberto, acha, mas você está ali focado, você está investindo naquele relacionamento, você está
com o teu coraçãozinho lá preenchido, porque taurino não é nada infiel, né, Morena? Taurino não é muito de pular cerca, não, né? Olha, isso tem um debate, hein? Tem um debate na astrologia, porque tem um debate aí. O meu professor atual, por exemplo, diz que taurino é super infiel. É mesmo, amiga, não é a imagem que eu tenho, não. Eu acho eles super comprometidos, né? Mas que eles têm uma conexão muito forte com o corpo, com o prazer, né? Com essa coisa do prazer físico, né? Pois bem, você que está num relacionamento, isso pode indicar essa oportunidade de bons momentos, de se reconectar, de deixar mágoas do passado, trazendo uma aproximação muito forte com a pessoa amada. Na parte de trabalho, gente, de trabalho, dinheiro, tem uma cobrança para vocês, sabe? Pode ser uma autocobrança, mas pode ser cobrança do mercado, se você é autônomo, pode ser cobrança de resultados dentro da empresa que você trabalha, mas é como se fosse um chamado para ação, sabe? Uma coisa de você ser requisitado, ser chamado, ou você mesmo se cobrar uma postura de ação, de fazer melhores resultados, de agir. Você aparece tendo que se mexer, tendo que criar algo novo, tendo que fazer algum tipo de projeto novo, enfim. E eu vejo bons resultados, eu vejo uma energia de colaboração. Não tem para vocês coisas do tipo, olha, está perigando você perder o emprego, olha, tem alguém sabotando o teu trabalho. Não, está um mês de segurança, mas você sendo cobrado ou chamado a fazer alguma alteração na forma que você trabalha, a inovar em alguma coisa, mas é uma coisa positiva, porque a gente tem o 3 de ouros também, que é a carta da colaboração. No entanto, esse momento que você é cobrado, ou que você faz as suas contas e se cobra de ter resultados melhores, é um momento que você fica um pouco chateado. É um momento em que você para e fala assim, eu tenho que melhorar. E essa sensação de não estar fazendo bastante, né, ou não estar fazendo bem o suficiente, te gera, assim, um períodozinho de reflexão, de frustração, mas são cartas muito movimentadas, tá, gente? Eu diria que, com certeza, o destaque na sua vida dos próximos tempos são as relações, porque estão muito fortes e muito interessante essa energia, tanto de se abrir para novas pessoas e pessoas legais na tua vida, como também essa oportunidade de refazer relações do passado, corrigir erros, perdoar ou de ser perdoado, está muito amoroso o teu jogo, e no trabalho aparece mesmo uma coisa de você ter o porquê se empenhar mais, ter objetivos, então também ter resultados. Se você está procurando emprego, você está num momento de transição, diria que não tem caminho fechado, não, mas você vai precisar, assim, se esforçar mesmo, sabe? Correr atrás para realmente pegar aquela oportunidade que é a melhor para você no momento. Mas não tem caminho fechado de vocês ficarem com problemas financeiros sérios ou mesmo parados. Ninguém fica parado aqui, tudo está se movimentando. É isso, meus amores. Eu vou tirar uma última cartinha como conselho, porque hoje eu não peguei nenhum oráculo e resolvi usar o próprio tarô como oráculo de conselhos, né? Então vamos lá, vou tirar aqui vou ver se pula uma carta aqui, deixa eu começar a embaralhar mais rápido. Olha a energia taurina, gente, não pula a carta, não sai de ordem. Nós vamos ter que cortar mesmo. Vamos lá. E a energia do As de Ouros. O que é o As de Ouros como conselho? Tudo a ver, né, gente? É a carta do elemento terra. É a carta que fala do elemento em potencial. Então, aqui está pedindo, tá uma energia próspera, está falando para você cuidar muito do seu dinheiro, que é um momento muito bom para investimentos, e da sua energia física, tá? Do seu corpinho, se conecta mesmo com a terra. Esse momento, como a Morena falou, de você ir para a natureza, de botar o pezinho na terra, de se conectar com a natureza no geral,
que isso vai te trazer muita energia para você lidar aí com todas essas questões que aparecem te chamando para o trabalho e conseguindo aí desatar nós emocionais. Então, energia que está falando também de prosperidade, que é momento de ganhar, que é momento que o que você plantar, você vai colher com fartura. Então, invista aí nos teus sonhos, invista naquilo que você acredita. Uau, é isso. Um feliz aniversário para os taurinos. Parabéns para os taurinos. A minha mãe é taurina. Então, parabéns. Fui criado por uma, sei bem como que são essas pessoas. Eles são maravilhosos. Parabéns para vocês. É sempre um prazer, Arlete. Até mês que vem. Para falar do Sol em Gêmeos. Ai, Sol em Gêmeos vai ser demais. Eu tô ansiosa também para o Sol em Gêmeos. Gratidão, gente bonita. Não esquece de dar o nosso like, clica aí no joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito. Bora compartilhar esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que curte uma astrologiazinha bem feita, como foi essa aqui. E tamo junto, né? Até o mês que vem com Sol em Gêmeos.